Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao Pode Cuidar, um podcast da Drogaria Globo. O Pode Cuidar já nasce com um propósito muito claro: ampliar o cuidado que a Drogaria Globo tem e que já pratica todos os dias, levando informação de qualidade, orientação profissional e conversas acessíveis sobre saúde, bem-estar, autocuidado, para ainda muito mais pertinho de você. Aqui o cuidado vai além do balcão. Ele vira diálogo, vira conhecimento e inspiração para escolhas mais saudáveis do dia a dia. Eu sou a Carla Berger. E a cada episódio nós vamos falar de temas que fiquem muito real para as pessoas, para que você possa, de fato, entender o que a gente quer mostrar para você, para que você possa levar para o seu dia a dia mais qualidade de vida, mais saúde e mais bem-estar. Aqui o cuidado vai além de tudo. Afinal de contas, na Drogaria Globo, cuidar é sempre acima de tudo. E para essa estreia desse projeto maravilhoso, eu estou recebendo aqui um convidado muito especial que vai trazer aqui para a gente muita informação de qualidade, especialmente nessa era, nesse momento em que a gente está vendo as pessoas cada vez mais querendo saber sobre caminhada, sobre treinos, sobre atividade física, para quem é praticante da corrida ou não. Enfim, fica ligado aqui com a gente, porque o nosso convidado já está aqui, Dr. Elisiário Júnior, cardiologista. Seja muito bem-vindo ao nosso Pode Cuidar. Obrigado, Carla. É sempre um prazer muito grande dialogar com você acerca de um tema tão palpitante para a população brasileira do que é exatamente a atividade física. E olha, prepare-se, viu? Porque hoje tem muita orientação e, é claro, está só começando esse podcast que com certeza vai fazer toda uma diferença, não só na minha vida, porque eu também vou aprender muito com o doutor Elisiário aqui hoje, mas na sua vida também. Inclusive, doutor Elisiário, a gente já começa aqui fazendo algumas perguntas que eu acho que do início é bem interessante, porque eu quero saber, inclusive, como começar, de onde a gente começa a atividade física, primeiro, falando da caminhada. Ultimamente, nas últimas décadas, no Brasil e no mundo, houve muita mudança de paradigma acerca da atividade física. As gerações anteriores que se movimentavam e que não havia praticamente pacientes obesos na década de 60, de 70 do século passado, porque se movimentavam muito. Hoje em dia, com a insegurança, com o aumento da temperatura no mundo, com o aquecimento global, com o uso exagerado de veículos automotores, com o aumento da poluição atmosférica, a população começou a não caminhar, começou a ficar mais sedentária. Há 20 anos, 56% da população brasileira era sedentária. E a grande maioria se dá por uma série de fatores. Não ir na padaria, não ir na Drogaria Globo, por exemplo, a pé, só ia de veículos. Então, isso se estabeleceu um aumento muito grande do sedentarismo na população mundial. Então, essa geração mais nova, o que nós observamos, e tem dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostrando que houve um incremento da geração anterior para a atual de 40% de aumento no aumento de número de atividade física dessas pessoas. Então, o que nós estamos observando hoje é algo extraordinário. A população está se cuidando mais, os jovens estão se cuidando mais. E isso é fundamental porque nos últimos 12 anos, isso é dado do Ministério da Saúde, houve um incremento de 150% de mortalidade por infarto naqueles pacientes abaixo de 40 anos de idade. Era algo que nós não observávamos. O que nós observávamos, geralmente, era algo ocasional. Pacientes do sexo masculino, a partir dos 35 anos, vir a ter um infarto. Mas isso era algo, Carla, ou telespectadores do Pode Cuidar, era algo mais ou menos raro de acontecer. Mulheres antes da menopausa, nós não víamos mulheres tendo infarto antes da menopausa, antes dos 50 anos. Se você fosse numa enfermaria de qualquer hospital, numa enfermaria feminina, por exemplo, de 50 leitos, numa faixa etária de 30 a 50 anos, você não via sequer um caso de mulher por infarto. Você via doença autoimune e alguns casos de homens. Então, o que é que nós observamos hoje?
é que, apesar da população estar e aumentou a atividade física, a frequência, mas mesmo assim, e isso nós vamos debater hoje, por uma não observância dos cuidados dos fatores de risco e também pelo uso exagerado de vapers e outras substâncias, a gente tem observado que a população mais jovem tem tido mais evento cardiovascular. E isso nos preocupa porque de 2020 para cá, infelizmente, o Brasil é campeão mundial de morte por doença cardiovascular. Isso realmente é muito preocupante, né, doutor Elisiário? A cada 2 minutos morre um brasileiro vítima de doença cardiovascular, cérebrovascular, ou infarto agudo do miocárdio ou um acidente cerebrovascular. Então, é algo que nos preocupa, daí eu quero parabenizar essa iniciativa de levar à população essa educação médica continuada para que a gente possa exatamente explicar os benefícios da atividade física para a população como um todo. Porque se por um lado o maior benefício, que mais se beneficia são aqueles pacientes que têm fatores de risco, o que nós observamos é que jovens que praticam atividade física, eles têm uma maior sobrevida. Então, independentemente de você ter ou não algum fator de risco, é fundamental que você pratique de maneira regular a atividade física, que é algo que eu quero discorrer com você nesse podcast que nós vamos debater a partir de agora. Inclusive, doutor Elisiário, a gente está vivendo aí um movimento onde as pessoas estão correndo, caminhando mais. Mas tem um fator também que é super importante a gente discutir aqui no Pode Cuidar hoje, porque eu estou vendo também que as pessoas estão indo correr de qualquer jeito, estão fazendo caminhada de qualquer jeito. O que é necessário, doutor Elisiário, quando eu decido caminhar ou correr? O check-up é fundamental? É fundamental, uma avaliação médica inicial, principalmente após os 40 anos de idade. Essa idade vale tanto para homem como para mulher. Naqueles pacientes abaixo de 40 anos de idade que tenha parentes do primeiro grau, ou pai ou mãe, que tem algum fator de risco, ou que tem infartado precocemente, ou se o pai for um hipertenso, ou a mãe diabética, ou vice-versa, é interessante que ele faça uma avaliação inicial. Isso se dá principalmente, Carla e caros telespectadores, para aqueles pacientes que vão realizar atividade física competitiva, porque na atividade física, nessa atividade que requer mais um esforço, obviamente que ele tem um maior risco relativo de ter algum evento. Daí a necessidade de uma avaliação inicial com um cardiologista, um eletrocardiograma, que é um exame extremamente disponível, tanto na rede pública como privada, e alguns pacientes, esses que irão entrar em competição, é interessante um teste ergométrico, que você tem uma série de informações que a gente obtém do teste ergométrico e também aquele ultrassom do coração, que Sim. é o ecodopplercardiograma. E se o paciente tiver histórico familiar, é interessante alguns exames laboratoriais bem pontuais. Naqueles pacientes que não têm fator de risco, aqueles pacientes que não têm nenhuma cardiopatia, porque é interessante observar, e isso é importante, eu sempre costumo dizer, quando a gente adentra um paciente, uma criança ou um adolescente no consultório que vai iniciar uma atividade física, a gente pergunta para a mãe, o ultrassom morfológico dessa criança no seu útero era normal? Ela diz, era. Ele não teve doença reumática durante a infância, que é uma infecção de orofaringe, que o organismo começa a produzir anticorpos, que começa a lesar as válvulas do coração. A mãe diz, não. Então, olha, se ele não teve doença reumática e ele não nasceu com nenhuma cardiopatia congênita, ele não teve tempo de adquirir, a não ser se na adolescência tiver feito uso de algumas drogas ilícitas, aí é outra história. Mas se ele não faz uso de droga ilícita, é um menino assintomático, ou menina ou menino assintomático, não teve absolutamente nenhuma doença reumática, então ele já está indicado e está liberado para a prática de atividade física. O que nós podemos agora discorrer é que no início dessa atividade, nós vamos agora falar como é que deve ser essa atividade, a presença de alguns sintomas. Aí não, a gente já começa
aos sinais de alerta, por aos exemplo. sinais de alerta. Né? Mas, normalmente, não é o que a gente observa naqueles pacientes que a gente orienta como é que deve ser o início da atividade física. E quais são os sinais de alertas que indicam que a pessoa, por exemplo, ela deve interromper imediatamente ali ou o seu treino ou até mesmo a sua caminhada ou a sua corrida? É uma excelente pergunta. Mas, antes de responder, é interessante, prestem bem atenção. Qual é o ponto de corte de benefício de uma atividade física? 150 minutos por semana de atividade física moderada e, de preferência, mesclada. Uma atividade muscular com atividade funcional. Então, e mais importante, Carla, do que a intensidade do exercício, é a regularidade. Então, no mínimo, 150 minutos. O que quer dizer, no mínimo, 3 vezes de 50 minutos. E aí pode correr, nadar, caminhar, ciclismo, né? Ou 5 vezes de 30 minutos no mínimo. Então, essa faixa é fundamental. Então, aquele paciente que se exercita uma vez na semana, na outra semana 4 vezes, na outra semana não se movimenta. Não, no mínimo 3 vezes por semana. Quais são os sinais de alerta? Alguns sinais, eles chamam a atenção. Por exemplo, uma dor no peito, uma dor opressiva, em aperto, geralmente um paciente que nunca teve nenhum sintoma, principalmente após os 40 anos de idade. É aquela dor que os pacientes relatam como se o coração estivesse apertando. Uma palpitação de maneira súbita que permanece. Não é aquele aumento da frequência, mas, de repente, o coração, de maneira abrupta, ele começa a palpitar e essa palpitação se mantém. Uma síncope, que é o desmaio também, é outro sintoma que nos leva em alerta. Algumas náuseas, vômitos em determinados esforços. Então, esses são os principais. Falta de ar, que é a dispneia, cansaço. Então, na vigência desses sintomas que eu mencionei, tem que procurar imediatamente uma avaliação, interromper a atividade física, para que nós possamos saber se se trata meramente de algo por fadiga muscular, exaustão, ou se denota alguma cardiopatia que, porventura, ele, no início da atividade não deve ter descoberto. E eu achei algo extremamente importante os nossos entes públicos terem aprovado essa lei, agora em Teresina, no estado do Piauí e também no Brasil. É necessário, todos aqueles que irão ter a corrida de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, principalmente após os 40 anos, ou até antes, que ele procure um cardiologista para que nós possamos liberá-lo para essa prática, porque aí a gente previne algum evento desagradável. Seguimos com o Pode Cuidar, a saúde que acompanha o seu ritmo. Continue ligado aqui no podcast da Drogaria Globo. E continuando aqui, doutor Elisiário, como é que a caminhada e a corrida, elas impactam o sistema cardiovascular a longo e a curto prazo? A curto prazo já melhora a respiração, já melhora a circulação. Você já tem, se você for diabético, você já tem um controle melhor da glicemia, que é o açúcar no sangue. Você já tem um controle melhor do colesterol, que é a dislipidemia. Você já tem um controle melhor da pressão arterial, porque a atividade física dilata os vasos, já contribui, juntamente com a medicação e uma dieta adequada para o controle da pressão arterial, isso a curto prazo. E a médio e longo prazo, aí que vem um melhor benefício. Porque o paciente que faz atividade física já há algum tempo, ele já tem redução de risco cardiovascular. Ele já reduz mortalidade por infarto, já reduz mortalidade por acidente vascular cerebral, ele já reduz, inclusive, a incidência de demência senil. Os pacientes octogenários que, desde a 3ª ou 4ª década, que praticam atividade física regular, a incidência de Alzheimer é significativamente menor do que aqueles pacientes sedentários. Enfim, a atividade física é extraordinária. Agora, óbvio, nós temos que saber exatamente aquele paciente que tem que fazer e que deve fazer. Agora, para isso, a gente tem que avaliá-lo para que nós possamos saber se esse paciente está apto a realizar a atividade. E para quem tem ali a hipertensão ou um histórico cardíaco, como é que faz para adaptar ali os treinos, né, de forma segura, doutor? Em primeiro lugar, o paciente hipertenso que vai iniciar uma atividade física, ele tem que estar com a pressão absolutamente controlada. Infelizmente,
pasmem, só 10% da população brasileira dos hipertensos está com a pressão controlada. É mesmo, infelizmente. doutor. Que dado é olha que dado preocupante. Preocupante. Pasmem, de cada 100 brasileiros hipertensos, somente 50 sabem que são. E dos 50 que sabem que são, só 5% está com a pressão adequadamente controlada. Ou seja, de cada 100 pacientes, somente 10 pacientes estão com a pressão adequadamente controlada. Nossa. Então, assim, para iniciar uma atividade, a primeira coisa, a pressão tem que estar controlada. Né? E isso a gente controla com tratamento medicamentoso. Hoje nós temos medicações maravilhosas que praticamente não têm efeitos colaterais, uma alimentação bem balanceada e, principalmente, após a pressão estar controlada, ele iniciando essa atividade, ele vai ter uma melhora muito grande, a ponto, inclusive, de alguns pacientes, e a maioria, a gente, inclusive, reduz a dose. É muito raro suspender, né? Mas, em alguns casos, a gente consegue, inclusive, redução das doses inicialmente, quando ele era sedentário, em relação a quando ele está apto e está bem de atividade física. Doutor, e a frequência cardíaca? Como é que o corredor ele pode usar essa informação ali para ele também fazer o seu treino? Deixa eu dar uma dica interessante. Qual é a frequência máxima de um indivíduo? Aquela que ele tende a alcançar. 220 menos a idade. Então, por exemplo, eu tenho 40 anos. 220 menos 40, 180. Então, é a frequência máxima. E a frequência submáxima é 85% da máxima. Se eu tivesse uma calculadora aqui, eu faria, né? Então, 85% da máxima até 180. Entendi. Então, essa é a faixa que os personagens utilizam para que ele possa, no treino, ter benefício. Aí me pergunto, mas doutor Elisiário, eu não posso passar de 180? Mas pode. Mas é aquele parâmetro que você tenta conseguir. Obviamente que quanto mais condicionado for o paciente, mais difícil vai ser dele alcançar. Porque os indivíduos condicionados, eles cansam muito mais lentamente. Os maratonistas quenianos, aqueles que ganham todo ano a São Silvestre, acreditem, a frequência basal deles de repouso é 32, 34. Nossa! Né? E aí eles correm grandes maratonas, eles correm 80 quilômetros e não cansam. Por quê? Porque a frequência vai para 80, que é a nossa frequência de repouso. Aí me pergunto, mas doutor Elisiário, por quê? Porque o coração deles, ao longo de milhares da evolução nas savanas africanas, fizeram com que em cada batida que ele tem, ele ejeta 3 vezes mais sangue do que o nosso coração. Então ele não precisa de uma frequência muito alta para aumentar a demanda, o débito cardíaco. Então, e o indivíduo que está descondicionado é aquele que sobe o lance de escada, cansa. A frequência vai lá para cima. Vai lá para cima, a minha. Então, quanto mais descondicionado, maior a frequência. Né? E quanto mais condicionado, menor a frequência. Então, aquele indivíduo que tem a frequência baixa é aquele que está, do ponto de vista fisiológico, é aquele que está plenamente condicionado. É aquele que a gente vê na academia durante horas e horas, ele está lá correndo e não cansa. E eu tenho visto aquele é plenamente condicionado. E eu tenho visto muito, sabe, doutor Elisiário, esses relógios e esses monitores. Eles realmente funcionam? Para 2 coisas. Para ver frequência, essa que eu mencionei, e algumas vezes o ritmo, né? O Apple Watch, a gente consegue Agora tem que saber ritmo. interpretar também esses dados, né? Muitas vezes tem artefato, os pacientes às vezes me mandam, mas às vezes são artefatos da atividade física. Mas na vigência de um sintoma é interessante, porque não raro a gente detecta algumas arritmias, eles avisam, inclusive. Quando tem alguma arritmia, já aciona o celular do cardiologista, a gente já consegue detectar. Então, são úteis, né, para essas, e a duração do treino também. Então, são as 3 principais indicações: ver frequência, ver o ritmo do paciente e também o tempo de treino. Agora, doutor Elisiário, entrando aí no ritmo das corridas de rua, para quem participa das provas de 5 quilômetros a 10 quilômetros, mesmo de forma amadora, eu tenho visto muitas pessoas participando. Vou correr 5 quilômetros, vou correr 10 quilômetros. Existe algum risco cardíaco específico no esforço dessa competição? Sim, a adrenalina, a ansiedade é muito maior nessas pré-corrida, há uma liberação de adrenalina maior, então esses pacientes tendem a ficar mais ansiosos. Então, existe um risco relativo maior nessas corridas, que são corridas de longa distância. E essas corridas, mesmo nos pacientes mais jovens, a gente preconiza uma ida ao cardiologista. O que nos deixa feliz é mostrar que a juventude
ela está diminuindo de maneira significativa o consumo do álcool e ela está se cuidando mais. Essa geração atual, ela está se cuidando, ela está dando mais valor ao corpo, ela está reduzindo o fator de risco. Como a gente fica feliz, cardiologistas, em ver aquelas corridas de rua, os jovens correndo, se preocupando com a saúde, tendo conhecimento acerca dos fatores de risco. Então, isso tudo é sensacional, porque a colheita vai ser lá na frente. Então, o que é que a gente preconiza? Ir ao cardiologista. Se tiver algum sintoma durante as corridas, é importante que pare imediatamente essa atividade, esses sintomas que eu mencionei anteriormente. E, principalmente, se você não tiver, que pratique cada vez mais. Obviamente que a gente sempre preconiza atividade moderada. A atividade muito intensa, a gente tem que ter um pouco de parcimônia, porque se você tiver fator de risco, é interessante que a gente module. E aí onde entra, Carla, o personal, onde entra uma equipe multidisciplinar, a nutricionista, o endócrino. Então, esses pacientes precisam, principalmente os superatletas, ter um cuidado maior, porque a atividade física ela é benéfica, mas também a gente tem que ser orientador destes pacientes, dessa parcela, de mostrá-los para como é que essa atividade física tem que ser desenvolvida. Olha só, orientação do doutor Elisiário Júnior, cardiologista. Inclusive, doutor, vou deixar aqui uma dica para você que está nos assistindo aqui no Pode Cuidar. Para você aí que gosta de acompanhar o próprio desempenho, né? Atenção, a Drogaria Globo oferece monitores cardíacos, faixas esportivas e acessórios que ajudam a treinar a segurança. Afinal de contas, a Drogaria Globo, ela cuida acima de tudo, viu, pessoal? Então, já aproveita e dá uma passadinha em qualquer uma das nossas unidades e já garanta aí o seu monitor. Eu, por exemplo, a partir dessa entrevista, viu, doutor Elisiário, eu já vou sair daqui, já vou direto comprar um monitor cardíaco para mim. É importante. Nos serve como orientação, é aquilo que eu mencionei. E essas informações elas são muito úteis quando o paciente vai no consultório. Porque quando a gente se municia dessas informações, a gente consegue orientar, obviamente, melhor nossos pacientes. Eu falo isso porque ele é meu cardiologista, ele me acompanha, então eu já não tinha o meu monitor, agora eu vou comprar lá na Drogaria Globo. Olha só, gente, esse é o Pode Cuidar, saúde que acompanha o seu ritmo, um podcast da Drogaria Globo. Eu sou a Carla Berger e nós estamos conversando aqui com o doutor Elisiário Júnior, cardiologista, dando continuidade, inclusive, aqui à nossa entrevista, doutor Elisiário. Eu queria falar agora sobre um ponto muito importante, a desidratação. Ela pode impactar o coração durante a caminhada ou a corrida? Sem dúvida nenhuma. Por isso que a gente preconiza, principalmente numa capital, numa cidade quente, como Teresina, nas capitais do Nordeste como um todo, onde a temperatura é maior. O paciente tem que se hidratar bem, Carla. A desidratação ela promove uma série de alterações em todo o organismo. E de maneira bem simplista, o que é que promove, por exemplo, a desidratação? Essa diminuição do volume sanguíneo aumenta a viscosidade sanguínea. E esse aumento da viscosidade pode levar, por exemplo, a um infarto do miocárdio, que é uma obstrução de uma artéria do coração por um trombo, ou numa carótida, dando também, por exemplo, um acidente vascular cerebral. Então, é importante, principalmente, volto a repetir, naqueles pacientes que têm fator de risco, é importante manter antes, durante e após uma hidratação vigorosa para que esses sintomas desagradáveis, esses eventos não possam acontecer. Sobre o calor, nós sabemos que temos um forte calor, né? Sim. Principalmente aqui no nosso estado do Piauí, Sim. na nossa capital Teresina também. Existe um limite de intensidade para treinar em dias muito quentes? Sim, a gente não orienta naqueles horários cuja temperatura ela torna-se praticamente inviável uma atividade física ao ar livre, que ela se configura, Carla, principalmente em Teresina, das 9 às 16 horas. A gente não preconiza que sejam realizada atividade aeróbica, por exemplo, nesses nesse horário. horários. Agora, temos as academias, né, que é uma temperatura agradável e que os pacientes podem realizar uma atividade resistida, muscular, em ambiente de academia. Aqueles pacientes que não gostam de academia, e existe uma população razoável que são essas, a gente preconiza uma atividade física em avenidas, né, no início da manhã ou no final da tarde. Agora, algo interessante que eu vou te dar de primeira mão, Carla, e que nos preocupa muito, a mim principalmente,
é que em Teresina nós não temos parques para realizar atividade física. Por que eu digo isso? A gente sabe que em São Paulo, nos dias de maior poluição atmosférica, aumenta 30% a admissão do pronto-socorro da USP por infarto e AVC. Sim. E já fizeram essa correlação. E quais são os pontos, Elisiário, em Teresina, onde a população pratica atividade física? Nas avenidas de grande tráfego de veículos automotores. E no exercício a gente necessita de muito oxigênio, sim ou não? Sim, com certeza. E ao invés de inalar oxigênio, estou inalando o quê? Monóxido de carbono, dióxido de enxofre, monóxido de hidrogênio. Terrível. Então isso é terrível. Nós termos a nossa população que necessita fazer atividade física, que faça nessas avenidas. O que a gente preconiza seria interessante, já que nós não temos parques na cidade e a temperatura seja inviável, que essas vias fossem obstruídas nesses períodos, né? Não houvesse movimentação de veículos para que a população pudesse fazer atividade física, ou somente uma via. Né? Seria maravilhoso, né? Seria, principalmente na Raul Lopes e na Marechal Castelo Branco. Nos horários, no comecinho da manhã, obviamente que é difícil, né? Nós temos um tráfego intenso nesses horários, que é horário de início do colégio, saída de colégio, mas a gente sempre orienta. Se você tiver um parque, se for para o Zoobotânico, no parque da cidade, seria muito interessante que fizesse nesses locais e que não fizesse próximo de avenidas cujo tráfego de veículos seja intenso, porque você está inalando poluentes que vão fazer mal, com toda certeza, para o seu coração. Informação super importante que você só vê aqui no nosso Pode Cuidar, um podcast da Drogaria Globo. E agora chegou a hora do nosso quadro final do Pode Cuidar. A gente vai saber aqui de umas verdades, alguns mitos. Eu sou a Carla BG, eu estou aqui acompanhada do cardiologista Dr. Elisiário Júnior, e agora nós queremos saber, doutor Elisiário, é mito ou verdade? Pessoas acima dos 50 anos, elas devem evitar a corrida? De maneira nenhuma. Se ela passar por uma avaliação cardiológica inicial e se esse paciente está bem do ponto de vista cardiológico, do ponto de vista pulmonar, pelo contrário, nós indicamos a atividade física, corrida nessa faixa etária. Não há nenhuma contraindicação, muito pelo contrário. Então, a gente vai encerrando aqui o nosso Pode Cuidar nesse ritmo acelerado, mas gostoso, né, gente? Com o apoio aí da Drogaria Globo, que leva movimento, né? Leva saúde, cuidado para a sua vida, sempre com o compromisso de cuidar acima de tudo. Inclusive, doutor Elisiário, eu queria pedir, já no final aqui do nosso Pode Cuidar, algumas orientações que sejam muito valiosas, assim como foi toda essa nossa entrevista, para você aí que nos acompanhou, para que possa também estar compartilhando esse episódio com outras pessoas. Claro, a população é muito sedenta de conhecimento e ela precisa dessas informações. Então, a educação médica continuada é fundamental para o paciente, principalmente aqueles pacientes que têm fator de risco. A gente sempre chama a atenção. Aquele paciente, se você tiver, por exemplo, um pai que infartou ou teve um AVC antes dos 55 anos, ou morte súbita, ou uma mãe que teve AVC, infarto ou morte súbita antes dos 65 anos, tem que ficar em alerta. Tem que procurar um cardiologista e um profissional de saúde para que possa você fazer sua avaliação, para que nós possamos estratificar o seu risco. Se você tiver histórico de diabetes ou se você for diabético, se tiver histórico de hipertensão, se você for hipertenso, se tiver histórico de colesterol alto, pai, mãe, ou se você tiver. Então, esses pacientes tabagistas, consumo exagerado de álcool, pacientes obesos com aquela obesidade visceral, cuja na fita métrica no homem, na maior circunferência, for maior do que 102 centímetros e na mulher 88 centímetros, pacientes sob estresse, com transtorno de ansiedade, esses pacientes estão num risco maior. Então, a atividade física é fundamental, mas você deve procurar antes uma orientação médica. E essa orientação é simples, ela não é complicada, ela não é complexa.
é um eletrocardiograma, é uma avaliação, é um exame físico, é uma avaliação da pressão arterial, é pedir alguns exames que estão disponíveis tanto na rede pública como privada, porque para cuidar da saúde, para fazer atividade que é benéfico, nós temos que saber se você realmente pode praticar. Isso é fundamental para que você possa melhorar sua qualidade de vida, melhorar sua expectativa de vida e você ter uma sobrevida livre de eventos cardiovasculares e para que o Brasil saia desse triste título. Nós queremos ser campeões mundiais de futebol e não de mortalidade por doença cardiovascular. Então é esse o nosso conselho. Procure saber os seus fatores de risco e faça atividade física. Ponha o seu corpo em movimento, que ele vai agradecer no futuro. E tem algo, doutor Elisiário, que inclusive nesse podcast hoje, nesse bate-papo que nós tivemos aqui, ficou muito, muito claro para a minha pessoa aqui, lhe entrevistando, mas também pegando essas informações, porque, na verdade, o que nós tivemos aqui foi uma verdadeira consulta, né? O quanto que os jovens eles estão mudando, inclusive, os seus hábitos. Se a gente for parar para pensar, vamos falar um pouquinho ali do passado, a gente ia para festas, amanhecia o dia, tinha hábitos completamente diferentes, bebida alcoólica, o próprio tabagismo. Hoje a gente tem uma preocupação real, que é essa questão do vapor, né? Mas as pessoas elas mudaram um pouco esse ritmo e ao invés de ir para as festas, elas estão indo para as corridas. Só que aí a gente também tem um outro ponto, doutor Elisiário, que antigamente a gente não via tanto, os jovens infartando. Exatamente. E isso, esse é um fator extremamente preocupante, isso é no mundo inteiro, esse aumento da incidência de 150%. Mas, por outro lado, a gente tem observado que essa atual geração ela se cuida mais, ela está se cuidando, ela está se preocupando. Óbvio, ela reduziu. O Brasil foi o país do mundo que mais reduziu a incidência do tabagismo. Que bom, hein? A melhor campanha de tabagismo no mundo foi o que ocorreu no Brasil, mas de maneira, por outro lado, né, de maneira triste, tem o vapor, cuja combustão é direta no pulmão. É até pior, hein? É até pior do que o próprio cigarro, porque lá tem um filtro. O vapor não tem. Então, é algo que nos preocupa. Se você faz uso, abandone imediatamente. O consumo exagerado de álcool também é algo que a gente tem que reduzir ou abandonar, porque não existe limite seguro para a ingesta de álcool. O álcool, em qualquer dosagem, ele aumenta a incidência de eventos cardiovasculares. Isso é algo que nos preocupa. E a nossa sociedade ela tem um consumo muito exagerado. É algo que nós temos que ter campanhas, como existem as outras campanhas, né, de combate ao câncer de pele, de combate ao câncer de mama. Nós temos que ter também campanhas de combate ao alcoolismo. Ou seja, doutor Elisiário, ficou muito claro aqui para a gente que o movimento, né, que as pessoas estão buscando realmente muito mais saúde, mais qualidade de vida. Que bom que a gente está vendo as pessoas se cuidando, inclusive pessoas idosas que hoje veem a importância da prática da atividade física. Tem a vertente, né? Do cuidar, mas, por outro lado, essa mesma população ela está ingerindo mais álcool, tem os vapers, então a gente tem que tirar isso e praticar somente atividade física. É isso. E não se esqueça, procure um cardiologista, doutor Elisiário. Sempre um prazer muito grande. Que maravilha. Foi muito gostoso a gente conversar aqui, a gente ter esse papo, né? Essa verdadeira consulta, né? Esse é o objetivo do Pode Cuidar. Esse podcast que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, que a partir de agora está aí para você, vai chegar na sua casa, vai chegar no seu trabalho, vai chegar para as pessoas. A gente aproveita aqui para pedir para você que está nos assistindo compartilhar esse vídeo, né? Agradecendo a audiência de cada um de vocês e, claro, já te convidando para o nosso próximo episódio que vem aí com tudo, tá? E você, inclusive, pode também participar, interagindo com a gente, mandando mensagem, se inscrevendo no nosso canal. Vem com a gente. Pode cuidar da sua saúde. Assim a gente encerra o nosso Pode Cuidar e até o próximo episódio. Tchau, gente. Um abraço.